Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje vamos falar de carros. Vamos falar de carros. Sim, essa degeneração burguesa que organiza a nossa vida urbana. Vocês já pararam para pensar? Já se ligaram que as nossas cidades são feitas para eles? Então vamos falar um pouquinho disso, tá? Vamos falar um pouquinho de indústria automobilística brasileira, da relação disso com o capitalismo, da atual crise do setor e da importância do setor para o desenvolvimento do próprio capitalismo. Seriam os carros elétricos a solução para o setor? A solução para os problemas climáticos? E aí, coloca aí nos comentários o que você acha. Você acha que sim? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos reagir agora a um vídeo intitulado Por que os carros elétricos não são a solução. Beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Os elétricos têm sido o centro das atenções no mundo dos carros há alguns anos, e cada vez mais as montadoras e os motoristas têm olhado para esse tipo de veículo como o próximo passo da indústria automotiva. Isso acontece em boa parte porque os carros elétricos vieram com a promessa de oferecer inúmeras vantagens sobre os carros convencionais. Eles são cada vez mais tecnológicos, exigem menos manutenção, possuem eficiência energética maior, são mais silenciosos e custam menos por quilômetro rodado. Para efeitos de comparação, em uma cidade como São Paulo, o custo por quilômetro rodado de um carro a combustão gira em torno de 30 centavos, enquanto esse custo em um elétrico fica em 11 centavos. Mas talvez o grande trunfo dos veículos elétricos seja o fato de que eles não emitem gases poluentes, o que acaba sendo um dos argumentos mais usados para sua adoção em um mundo preocupado com as mudanças climáticas. Os carros elétricos têm sido tão incentivados que vários governos ao redor do mundo já chegaram a planejar o fim da produção de novos carros a combustão. Aqui no Brasil já foi discutido um projeto de lei que sugeria a mesma proibição, o PL 295 de 2023. Até agora... Isso é fato, tá, gente? Mas assim, bacana essa introdução que ele tá fazendo, e é isso mesmo, tá? Há um esforço da indústria, né, do mercado automobilístico, para produzir essa eletrificação do setor, né? A aposta é essa, há um grande apelo como algo que colaboraria para a redução das emissões e, portanto, seria algo positivo no enfrentamento às mudanças climáticas. Então, o caminho é esse mesmo, tá? Mas tem um monte de pegadinha aí, tá? Inclusive, também é verdade que os países já estão discutindo isso. Inclusive, recentemente, nos Estados Unidos, algo nesse sentido foi aprovado. Mas qual a pegadinha no caso dos Estados Unidos? Não foi estipulado a transição que se esperava, no prazo que se esperava, dando margem para que as montadoras continuem produzindo e investindo nos chamados veículos híbridos, que são aqueles que têm motores elétricos e motores a combustão, tá? Que é um mercado que também está concorrendo, está se expandindo paralelamente a essa eletrificação. Resumindo, é tudo verdade que ele falou até agora, porém, essa transição não vem acontecendo na velocidade que talvez, e é isso que eu quero discutir aqui com vocês, o mercado demande, o capitalismo demande. Mas vamos deixar eles falarem um pouquinho mais aqui. Agora, essas proibições não seguiram em frente, mas é clara a pressão que existe para que a frota de veículos se torne cada vez mais elétrica. Só que tem um grande problema que poucos falam. Os carros elétricos podem até não poluir o ar, mas eles não são exatamente os salvadores do planeta. Na verdade, existe uma série de outros problemas associados ao uso em massa dos automóveis e a eletrificação dos carros não influencia em nada neles. E é exatamente por isso que você vai entender agora quais são os grandes problemas do enorme número de carros na rua e por que os carros elétricos não são a solução desses problemas. Isso aí, perfeito. Primeiro ponto para a gente começar a fazer essa discussão é as emissões de poluentes, tá, são apenas um dos problemas, tá, do setor. Por quê? Porque hoje, gente, há uma estruturação completa da nossa vida urbana feita a partir da demanda da indústria automobilística. Esse é o ponto. Vamos pensar, gente, no desenvolvimento da indústria automobilística como desenvolvimento da vida capitalista, da vida urbana capitalista. O crescimento da indústria automobilística aconteceu junto ao crescimento do capitalismo. Claro, o capitalismo ele é anterior, né? Ele se estabelece antes, mas a partir da revolução do motor de combustão interna, né, de derivado de petróleo,
com a popularização desse meio de transporte, houve um mercado gigantesco que se abriu, porque a produção dos carros, dos caminhões, enfim, dos motores a combustão interna, movimentou uma cadeia gigantesca de alta intensidade de capital que se apresentou como um flanco de crescimento rápido do capital, que é basicamente aquilo que o capital demanda sempre. Quanto mais acelerado é o seu movimento de expansão, mais vigoroso é o capital, mais saudável é o capital. E a força da indústria automobilística foi tão grande que pautou o desenvolvimento urbano no mundo todo. Hoje a nossa vida urbana é feita para os carros. E não é de hoje, né, gente? Isso é desde a consolidação desse modelo de transporte tipicamente capitalista, né, que surge do capitalismo, alimenta e faz o capitalismo crescer. Só que hoje essa indústria já está há muito tempo num platô, uma dificuldade muito grande de crescer. Porque se ela é um dos grandes dínamos do capitalismo, ela também vai ter todas as características mais peculiares do capitalismo, né? Então, por exemplo, mecanização, redução de margem, de lucro, tudo isso a indústria automobilística é demais. Ela é altamente mecanizada, ela é altamente oligopolizada e hoje depende muito de financiarização, né, porque ela entrou numa espiral de dívidas para a sua própria manutenção, que a levou à financiarização, como tudo que é muito grande no capitalismo. Há uma dependência dessa indústria de incentivos fiscais, de compras governamentais, de políticas especiais para o setor, e o Estado, de maneira geral, em qualquer lugar do mundo, atende ou tende a atender essas demandas, porque, como é uma das indústrias mais antigas e mais dinâmicas e mais concentradoras de capital do capitalismo, é uma das indústrias que mais emprega, seja diretamente, seja indiretamente, na enorme cadeia que ela serve. E a cadeia do setor automobilístico, ela é praticamente tudo, gente. Se vocês pararem para pensar, alguma relação vai ter por causa do transporte via transporte rodoviário, via carros, caminhões, enfim, transporte de pessoas, transporte de mercadorias. Isso é uma coisa que impregnou o mundo inteiro há muito tempo. E um setor desse tamanho em crise significa o capitalismo em crise, gente. E a proposta de eletrificação não vem para salvar o mundo dos poluentes, vem para salvar o capitalismo, mais especificamente a indústria automobilística, fazendo com que ela possa voltar a crescer, para que ela consiga ter maior espaço para voltar a ter números mais condizentes com as estruturas gigantescas que elas têm que manter. Então há sim hoje um incentivo à eletrificação. Como ele bem disse aqui no início do vídeo para a gente, os carros elétricos não são uma novidade em absoluto. Mas agora há um esforço da indústria em promover essa eletrificação para a própria salvação. É a velha dinâmica do capitalismo, de você comprar algo que você já tem para atender à demanda de reprodução do capital. Percebem? Então a eletrificação, ela vem nesse sentido, para que as pessoas substituam a frota. É isso que se quer, uma substituição da frota para atender a demanda do capital e manter essa indústria que é gigante, tão gigante que faz com que a nossa vida urbana seja por ela pautada. Mas como bem diz o início do vídeo, a questão dos poluentes advindos das emissões, né, dos carros, dos ônibus urbanos, é apenas um dos problemas e nem mesmo este a eletrificação soluciona. Vai dar margem para a gente falar daqui a pouco. Mas, por exemplo, as cidades não têm mais como andar de carro, não cabe mais carro. Por mais que elas tenham sido construídas, pautadas pelos carros, mesmo durante a aceleração da urbanização e a formatação das grandes metrópoles,
Né? Não se tinha ideia, né, de que tantos carros entupiriam as ruas. Né? Por mais largas que fossem as vias, por mais que as cidades fossem o tempo todo se adaptando, a situação dos grandes centros urbanos no mundo todo é mais ou menos a mesma. Não cabe mais carro. Está começando a ficar disfuncional. Né? De tanto que foi incentivado o consumo disso, hoje já é bastante disfuncional. Muita gente nos grandes centros já está abrindo mão. Né? Porque é sempre aquele problema onde estacionar, a segurança, as despesas, os problemas que acontecem, e a questão da mobilidade você não precisa mais. Claro, também vai ter tempo para a gente falar daqui a pouco do que seriam melhores soluções, né, para o transporte de pessoas, de cargas, né, e nenhuma delas é baseada na lógica do carro. Mas bora pro vídeo. Mas antes vamos entender como nos tornamos tão dependentes dos carros. É fato que nós somos dependentes de carros, especialmente no Brasil, onde o transporte público é precário ou inexistente. A única maneira de chegar a alguns lugares é indo de carro. Mas em outros tempos, a popularização dos carros foi muito benéfica para o desenvolvimento da sociedade. Quando esse meio de transporte se tornou uma realidade, foi necessária a criação de estradas, avenidas e ruas melhores. É isso que eu estava dizendo antes. Com os carros, a pauta do desenvolvimento foi dada pela indústria automobilística. A construção dos estados, das infraestruturas, passou a ser pautada pela indústria automobilística. Melhorando a infraestrutura do transporte como um todo e permitindo uma ligação mais direta entre bairros e cidades, o que também facilitou o transporte de mercadorias e beneficiou a indústria e o comércio. A nova indústria dos automóveis acabou gerando novos empregos, novas formas de produzir, como a linha de produção em massa de Henry Ford, e ajudou a desenvolver outros tipos de indústria para suprir a demanda dos automóveis, como combustíveis e peças. Logo, também surgiram novas oportunidades de empreendimento em torno dos automóveis. Estabelecimentos como postos de gasolina, lojas de conveniência e oficinas mecânicas apareceram por todo o canto. Até hoje, os carros continuam desempenhando o mesmo papel importantíssimo na vida cotidiana das pessoas. Eles são usados... Não é na vida cotidiana das pessoas, é no desenvolvimento do capitalismo e na manutenção do capitalismo. Tá? Sim, houve um avanço, né, em termos de possibilidades a partir do desenvolvimento da tecnologia que fez com que os carros fossem essa grande febre do século XX. Mas como tudo no capitalismo, isso passa a ser domesticado pela lógica do capital. Isso surge atendendo a lógica do capital e é totalmente doutrinado pela lógica do capital. Então hoje, por exemplo, essa tecnologia ela deveria estar sendo usada, no meu entendimento, para a criação de facilidades. Em que sentido? No mais óbvio, nós estamos falando de transporte coletivo de qualidade. Né? Então, trens elétricos, VLT, metrô, enfim. Se as estruturas de transporte fossem baseadas neste princípio, seriam muito mais eficientes. Então você teria um transporte mais rápido, um transporte mais seguro, um transporte mais limpo, enfim, só vantagens. Mas isso nunca vai acontecer, por quê? Porque isso não é aquilo que reproduz mais capital. Né? Então isso vai contra a lógica do capitalismo. Então o que o capitalismo estimula é a condução individual de carros para que indivíduos, né, que são todos no capitalismo, compradores e vendedores, também possam, né, utilizar dessas mercadorias, para que essas mercadorias continuem atendendo à demanda de reprodução do capital. Para ir para o trabalho, viajar, para aproveitar momentos de lazer, para entretenimento, para fazer compras e até em situações mais sérias, como levar alguém a um hospital. Ou seja, para praticamente qualquer necessidade de transporte cotidiano. E o grande problema está exatamente aí. Com o crescimento populacional e, consequentemente, das cidades, o número de automóveis disparou ao longo das décadas. Só do ano 2000 a 2017, o número de carros fabricados anualmente em todo o mundo saiu de 58 milhões para quase 100 milhões. Em 2023, o Instituto de Pesquisa Hedges & Company estimou que existem 1,5 bilhão de carros, o que dá quase um carro para cada 5 pessoas no planeta. Por isso, há anos são debatidos os problemas que um número tão grande de carros pode causar no mundo, e um deles é a poluição, gerada com a queima dos combustíveis fósseis usados nos automóveis. Uma pesquisa da USP apontou que em São Paulo e no Rio de Janeiro, os carros são responsáveis pela emissão de 60% dos gases poluentes. A poluição do ar não somente afeta o meio ambiente, como também pode gerar problemas de saúde nas pessoas.
Diante desse cenário, o mundo tem procurado uma maneira de resolver esse problema sem abrir mão dos avanços que os automóveis proporcionam durante todo esse tempo. Foi então que uma ideia... Sem abrir mão dos automóveis. Tá? É isso que está sendo buscado. Tá? Não abrir mão dos automóveis. Tá? E usar essa questão. Gente, ele vai falar, mas eu não consigo guardar aqui. Mas não, mesmo que os carros elétricos não emitam ao circular gases poluentes, tá? A fabricação da energia que eles utilizam emite. A fabricação das baterias que eles utilizam emite. Para reabastecê-los, há emissão. Então, assim, isso não resolve, gente. Não resolve. Entende? Você só está trocando a ponta de onde está saindo a fumacinha. Né? Ou o tipo de dano ao meio ambiente, o objeto específico que está causando dano ao meio ambiente, mas o dano continua sendo produzido. A lógica de mais carros continua sendo mantida. O problema continua existindo. Então vejam, a eletrificação ela não resolve nem o problema da mobilidade urbana, nem o problema do meio ambiente. Né? Quando a gente fala em mobilidade urbana, não há como a gente falar na manutenção da organização das cidades para os carros. Não há. Tem que ser radical nesse sentido. E dá para fazer muita coisa. A primeira delas é ter um transporte público verdadeiramente eficiente de qualidade. Isso já vai diminuir bastante a tendência das pessoas de terem um carro. Segundo, são leis mais duras, né? Para o próprio sistema viário, né? Que também desencoraje as pessoas de ter um carro pessoal e, quando precisem de um carro, utilizem um carro de um profissional do transporte. Né? Isso tudo num processo de transição, até o momento onde a gente consiga ter uma sociedade que se baseie majoritariamente, né, no transporte público. Qual o problema disso? Na minha interpretação, isso só é viável no socialismo, porque isso é contra a lógica de reprodução do capital. E nada que é contra a lógica de reprodução do capital pode ser implementado na lógica do capitalismo. Enquanto o capitalismo determinar quais vão ser as políticas públicas, né, enquanto o Estado for um Estado capitalista, um balcão de negócios da burguesia para atender os interesses do capital, isso jamais vai acontecer. Então a gente só pode vislumbrar isso dentro de um processo revolucionário, quando a vida urbana passará a ser pautada pela eficiência e não pela reprodução do capital. A antiga pareceu trazer a solução perfeita. Por que simplesmente não fazer carros que sejam movidos a eletricidade? O resultado é que os veículos elétricos ganharam um enorme destaque na área de pesquisa e desenvolvimento das fabricantes de carros e acabaram se tornando realidade. Mas os elétricos não são uma novidade. Embora tenha sido somente na década de 1890 que os carros elétricos começaram a ganhar mais atenção, ele já tinha começado a ser desenvolvido antes disso. Durante esse período, inovações como o desenvolvimento de baterias recarregáveis e a melhoria da tecnologia elétrica proporcionaram avanços significativos. Os carros elétricos, com seu funcionamento silencioso e ausência de emissões, ganharam popularidade entre a elite urbana, sendo frequentemente escolhidos para deslocamentos urbanos. No entanto, a ascensão dos carros movidos a gasolina com maior autonomia e a descoberta de petróleo abundante contribuíram para a posterior prevalência dos motores de combustão interna no século XX, tirando de cena temporariamente os carros elétricos. Hoje, os elétricos vêm se popularizando cada vez mais, principalmente por serem carros altamente técnicos. Aí ele só está falando bem do início da indústria automobilística, tá? Então, lá no início, houve alguma competição, tá? Eu vou dizer assim, alguma competição, para dar o benefício pro vídeo do cara aqui, tá? Mas é isso. A tecnologia dos motores de combustão interna, ela conseguiu desenvolver muito mais autonomia, muito mais potência. Então vai haver uma dominância gigantesca. Entretanto, desde os anos 80 do século XX, que já se tem tecnologia para começar a mudar isso. Por quê? Porque enquanto o elétrico não for superior em termos de eficiência energética ao movido a motor de combustão interna, essa transição não é possível. Só que ali, nos anos 80, final dos anos 80, quando isso voltou a ser discutido um pouco mais e quando já se tinha tecnologia para investir nessa transição, não havia interesse da indústria automobilística nesse sentido.
Ainda havia uma pressão muito grande de uma outra indústria riquíssima que surgiu a partir do mundo criado para os carros, que é a indústria do petróleo. O petróleo, tá? Agora, como a crise do capitalismo está demandando uma expansão de capital que a indústria automobilística não oferece mais, essa indústria do petróleo já não consegue pautar tanto o interesse de desenvolvimento do rumo do capitalismo. Então vejam, não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: no final dos anos 80, era possível que a indústria já passasse a desenvolver carros elétricos com maior autonomia, como os que a gente tem hoje, que são, em termos de eficiência energética, inclusive superiores aos movidos a motor de combustão interna. Mas o peso da dinâmica de reprodução do capital naquela época era maior da indústria do petróleo, que estava sustentando a expansão do capital a ponto de não haver espaço para discussão e investimento no setor de eletrificação dos automóveis e dos ônibus, enfim. Hoje em dia, como essa indústria ela cresceu tanto e ela é um fluxo, vamos entender esse crescimento assim, todo ano a produção tem que ser maior do que no ano anterior, gente. Não é só uma questão de estoque, é uma questão de renovação desse estoque, de produção de veículos novos, de produto mesmo. Essa indústria não dá mais conta de crescer num ritmo mais acelerado. Ela parece estar num platô. Por quê? Porque embora ela venha crescendo, cada vez mais com margens menores e com maiores dependências de intervenções do Estado. Seja organizando fusões, seja subsidiando, seja através de compra governamental. É isso que vem sustentando esse crescimento. E hoje, o capital consegue perceber que uma transição para os elétricos vai fazer com que haja uma substituição da frota, e isso é mais forte hoje em dia do que a pressão da expansão do capital via indústria do petróleo. Então hoje, no meu entendimento, o mercado ruma para isso. De novo, não por causa do aquecimento global, mas porque assim pode estar surgindo uma oportunidade de expansão acelerada do capital. Tecnológicos, econômicos em questão de consumo e por serem cercados pela ideia do ecologicamente correto. Afinal, eles não emitem gases poluentes como os carros a combustão. Mas será que eles solucionam de fato os nossos problemas? O que exatamente muda de um carro comum para um veículo elétrico? Os carros convencionais utilizam motores a combustão interna, o que significa que precisam ser abastecidos com combustíveis, muitas vezes combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel ou o gás natural veicular. Durante o funcionamento do motor, a queima do combustível gera os gases poluentes, que são jogados no ar pelo escapamento dos veículos. Aquela velha história que todo mundo já sabe. Além da poluição em si, também há o fato de que os combustíveis fósseis não são fontes de energia renováveis, ou seja, podem ser insustentáveis a longo prazo. Enquanto isso, os carros elétricos são movidos a motores elétricos, alimentados por baterias no próprio veículo. Como não há reação química de queima de combustível nos motores elétricos, eles simplesmente não emitem nenhum gás, e os carros elétricos podem rodar sem contribuir para o efeito estufa. Ou seja, a princípio parecem não causar impactos ambientais como os carros a combustão. Além disso, a eletricidade pode ser obtida de inúmeras maneiras hoje em dia, incluindo fontes renováveis e sustentáveis como hidrelétricas, energia solar e energia eólica, assuntos também muito falados no quesito preservação ambiental. E essas fontes de energia podem ser inclusive utilizadas na fabricação dos carros. Existem muitos estudos hoje que comparam a poluição de carros elétricos com carros a combustão interna. O ponto principal da discussão é o tipo de energia que é utilizada na fabricação dos carros e carregamento das baterias. E isso pode variar de país para país, com os elétricos podendo ser menos poluentes no médio e longo prazo. Mas o fato é que se engana quem pensa que o problema é tão simples assim. Na verdade, os impactos gerados pelos carros não se resumem à poluição e outras consequências ambientais. Eles vão muito além disso, e muitos desses impactos simplesmente não são solucionados ao trocar a gasolina pelas baterias. Isso porque muitos dos problemas que vêm afligindo as cidades não têm a ver com a emissão de gases poluentes, mas sim com o imenso número de veículos circulando, a segurança dos automóveis e dos pedestres. E um detalhe, assim, por mais que se possa, embora isso esteja longe, porque está começando, tá, gente, hoje um processo de eletrificação das frotas.
com incentivos, né, com proibições de legislações e tudo mais. Não há um processo onde primeiro se substituiu a planta do setor de produção de energia elétrica. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Se o interesse fosse realmente acabar com as emissões, né, a preocupação seria as termoelétricas, né, a produção de energia elétrica que não fosse a partir de fonte renovável. Tá? Essas fontes renováveis, elas são muito questionáveis. Por quê? Energia solar e energia eólica, elas não conseguem dar conta, né, de atender a demanda, né, pelo nível de desenvolvimento que a gente está da tecnologia do setor. Né? Você precisaria de muitas, vamos dizer assim, usinas com aerogeradores, enfim, com painéis de energia solar. Isso ocuparia grandes áreas e acabaria não funcionando. A hidrelétrica, embora seja considerada uma fonte de energia limpa, ela sempre também causa um dano ambiental, né, para a construção da barragem. Isso também é um problema. Então, vejam, teria que se investir, por exemplo, em energia nuclear e outras coisas do tipo que também não são tão agressivas, tá? Mas mesmo a energia nuclear também é agressiva para o meio ambiente, né? E mesmo que se produzisse energia de maneira mais limpa, e o meu ponto é, não está acontecendo isso, tá? Eles estão preocupados com os carros, a propaganda está em torno dos carros, mas não daquilo que produz energia para os carros. Mas mesmo que se conseguisse isso, essa transição, que se melhorassem as tecnologias de produção de eletricidade a partir de matriz energética limpa, né, se é que existe isso, porque também há uma discussão nesse sentido, a produção das baterias dos elétricos continuaria produzindo o dano ambiental. E se a lógica de cada vez mais carros for mantida, que é essa discussão, que inclusive ele está começando a fazer aqui no vídeo, nós vamos continuar tendo um problema crescente. Então não adianta você substituir um carro que polui por um outro que polui menos, mesmo que a gente admita que toda a cadeia do elétrico polua menos, se você vai continuar precisando cada vez mais carros. Né? Você não vai, no máximo, reduzir o volume do crescimento do problema. Mas logo esse problema vai continuar sendo sempre maior, maior e maior. Então isso não resolve o problema das emissões, das mudanças climáticas, enfim, do esgotamento dos recursos naturais. Pedestres e com os custos disso tudo. O trânsito, por exemplo, é um dos principais problemas para quem mora em cidades movimentadas. Em alguns locais é praticamente impossível dirigir sem se deparar com um congestionamento no caminho, fazendo motoristas e passageiros perderem tempo precioso simplesmente esperando dentro do carro. Quem mora na cidade de São Paulo perde em média 2 horas e meia todos os dias no trânsito, sendo que em setembro de 2023 chegaram a ser registrados. Depois a galera fala que capitalismo é sobre eficiência. De onde que isso vai ser eficiente, gente? De onde que isso vai ser eficiente? Eu sou um que não suporto, porque como eu vivo no interior, cidade pequena, né, praticamente não existe engarrafamento, cada vez que eu tenho que dirigir numa cidade grande é absurdo. Eu fico pensando, meu Deus, como as pessoas vivem todo dia nessa rotina. Entende? É um absurdo. Né? E depois eles falam que capitalismo é sobre eficiência. 1.350 quilômetros de congestionamento simultâneos, de acordo com a Companhia de Engenharia do Tráfego da cidade. Em Londres, uma das cidades com pior trânsito do mundo, foi estimado que os motoristas perderam em média 156 horas presos no trânsito em 2022, ou seja, o equivalente a quase uma semana inteira. Isso significa que existem mais carros na rua do que o sistema viário é capaz de suportar. Alguns governos tentam resolver o problema da malha rodoviária ampliando as estradas ou aumentando o número de faixas. A Cary Freeway, no Texas, era considerada uma das piores rodovias dos Estados Unidos em termos de congestionamento. Diante disso, o governo texano decidiu acabar com o problema e ampliou o número de faixas, tornando a rodovia mais larga do mundo, com 26 faixas no total. Só que um detalhe acabou surpreendendo as autoridades. A rodovia alargada não só falhou em acabar com os congestionamentos, como na verdade piorou tudo ainda mais. Poucos anos após a obra, o tempo gasto no trajeto já tinha aumentado em torno de 25 minutos.
Pode parecer contraditório, mas expandir as rodovias como forma de solucionar os congestionamentos acaba causando um efeito contrário, e a Cary Freeway acabou se tornando um exemplo clássico disso. Na verdade, esse efeito tem nome e é chamado de demanda induzida, que é quando um aumento no fornecimento de algo, no caso as estradas, acaba induzindo a um aumento na demanda. E hoje já possuímos dados o suficiente para comprovar que a construção de novas estradas ou faixas realmente causa esse fenômeno. Uma outra questão que envolve os carros é o fator segurança. E, infelizmente, os acidentes no trânsito são uma constante há muito tempo. Na verdade, a primeira morte registrada envolvendo um acidente automotivo aconteceu em 1896, mais de 125 anos atrás. No Brasil, os carros são responsáveis pelo maior número de acidentes. Então, não adianta só ampliar a via, porque tu pensa, você vai produzir uma mudança estrutural que as cidades muitas vezes não comportam. Né? Dependendo do centro da cidade, da região da cidade, não tem como alargar as vias, não tem mais. Já fizeram o máximo que dá. E mesmo que se consiga, é aquilo que ele falou ali. Isso não resolve o problema, isso no máximo vai dar um fôlego de alguns meses, né? Porque além disso estimular a venda de novos veículos, enfim, a expansão do consumo, porque fica mais facilitado aquilo que antes estava mais dificultado, também é uma canalização. A partir do momento que você alarga uma via, né, a tendência das pessoas é utilizar a via mais rápida, mais expressa, mais larga, né, e acaba condensando mais uma vez. Então, isso também não resolve o problema. Fora todos esses outros problemas que ele está começando a citar aqui, como acidentes de trânsito, né, provavelmente ele vai falar aqui também da questão de furtos, de fraudes, né, de golpes, enfim, né, toda uma cadeia que se desenvolve, como tudo no capitalismo, né, todo setor de mercado que cresce junto também as patologias do setor, né, que na verdade não são patologias, eu estou aqui brincando, né, as questões relacionadas ao setor de fraudes e de formas não legais ou de efeitos colaterais, enfim, de mortes, de doenças e coisas que também crescem junto com todos os setores do capitalismo. Estando envolvido em torno de 650 mil acidentes entre 2021 e 2022. Esse número não considera apenas acidentes fatais, ranking ainda liderado pelas motos, mas demonstra como são frequentes os acidentes envolvendo automóveis. Já nos Estados Unidos, entre 1913 e 2021, o número de mortes no trânsito cresceu mais de 1000%, saindo de 4.200 para 47 mil mortes. Segundo a OMS, cerca de 1,2 milhão de pessoas morrem todo ano vítimas de acidentes de trânsito. As causas desses acidentes são as mais variadas, mas quase sempre envolvem falha humana ou defeitos mecânicos. E a verdade é que não importa quantas campanhas de conscientização no trânsito sejam feitas, os acidentes com carros e outros veículos não vão sumir. Por mais que sejam novidade, o fato é que a adoção dos veículos elétricos não resolve nenhuma dessas questões, nem dos congestionamentos, nem dos acidentes de trânsito. Na verdade, alguns especialistas têm a preocupação de que acidentes com carros elétricos podem ser até piores para as outras pessoas envolvidas, já que o peso extra das baterias torna o veículo mais pesado, piorando as consequências dos acidentes. Bom, mas mesmo não sendo a solução para esses problemas, pelo menos os carros elétricos são muito melhores para o meio ambiente, certo? Um dos principais argumentos a favor dos carros elétricos é justamente o fato de que eles não poluem e assim possuem um baixo impacto ambiental. Mas isso não é necessariamente verdade. Sim, os carros elétricos ainda são um passo importante na direção da descarbonização, mas eles não são uma bala de prata e mesmo assim sua produção gera outros problemas ambientais. Em primeiro lugar, o fato de eles serem movidos a eletricidade não necessariamente significa que seu ciclo de vida está livre de emissões de carbono. Isso porque é preciso analisar de onde vem a energia elétrica que abastece as baterias desses veículos. Ela é produzida a partir de fontes limpas ou vem de lugares que poluem tanto quanto os carros com escapamento. O mundo ainda é altamente dependente de combustíveis fósseis e na geração de eletricidade não é diferente. Considerando que mais de 60% da eletricidade gerada no mundo em 2019 veio da queima de combustíveis fósseis em usinas como as termoelétricas. Então, esse aí é exatamente o ponto que eu estava dizendo antes, tá, gente? Então, se de fato o interesse fosse mudar isso, o foco das campanhas primeiro teria que estar aí. Não adianta você eletrificar o setor na ponta com os veículos se 60% da energia elétrica produzida ainda vem de combustíveis fósseis. Tá? Então é uma grande hipocrisia. Pode ser que seu carro seja carregado com energia suja. Além do mais, a necessidade de se produzir cada vez mais baterias para suprir a demanda por novos veículos elétricos acaba aumentando a procura por matéria-prima, como lítio e cobalto. Isso pode ser um problema, já que a extração desses materiais também tem impactos preocupantes, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista humano. É isso aí que eu falei antes das baterias, né? Então, se mesmo que você consiga produzir energia de maneira mais limpa, né? O que primeiro deveria estar já sendo feito e não está, enfim, do outro lado também tem isso. A produção das baterias, dos elétricos,
tem um impacto ambiental e social muito devastador. A mineração do cobalto, por exemplo, produz resíduos prejudiciais à saúde e o processo de fundição produz gases poluentes, como o óxido de enxofre. Do ponto de vista humano, há também a preocupação sobre as condições de trabalho na extração do cobalto, já que 70% do cobalto do mundo vem do Congo, onde até crianças trabalham no processo de mineração não regulamentado. Já a extração do lítio também deixa suas marcas. A mineração desse metal usa grandes quantidades de água do solo, o que acaba diminuindo a disponibilidade de água para habitantes locais. Essa atividade também consome muita energia, polui o ar e a água com metais pesados e resíduos químicos e pode gerar erosão e distúrbios na vida selvagem. Ou seja, mesmo com a promessa de serem veículos verdes, dependendo da situação, os elétricos podem não ser tão verdes assim. Só que esse nem é o principal problema dos carros elétricos. Na verdade, tudo pode ser resumido ao fato de que carros elétricos ainda são carros. É exatamente por isso que a migração para carros elétricos não resolve problemas fundamentais que já existem com automóveis convencionais. O trânsito não vai melhorar se todos os carros forem elétricos, os congestionamentos não vão ficar menores. Os acidentes não vão ser menos fatais, na verdade podem até se tornar mais perigosos, já que nem mesmo os bombeiros estão preparados para lidar com os incêndios decorrentes das baterias, que são muito mais difíceis de combater. Quando o trânsito for totalmente autônomo, pode ser que muita coisa mude, mas falando em termos gerais, é possível dizer também que o transporte por carros não é tão eficiente assim, já que carros ocupam muito espaço para a quantidade de pessoas que geralmente transportam, porque costumam ser automóveis de uso pessoal e cada carro transporta em média menos de 2 pessoas na União Europeia, por exemplo. Por outro lado, um ônibus é capaz de transportar muito mais gente, com uma ocupação. É isso aí, esse é o ponto central de toda a parada da discussão. Não é eficiente o transporte urbano nos carros, né? Que eles ocupam muito espaço, né? Não são eficientes, então esse é o ponto. Da via muito mais eficiente. A SP Trans de São Paulo fez um comparativo onde demonstra que seriam necessários 55 carros para transportar as 80 pessoas que um ônibus é capaz de suportar. Isso não vai mudar com a adoção dos carros elétricos, isso é um fato. Enquanto todos os esforços se voltam para que os elétricos se tornem o padrão, é preciso se perguntar se isso vai realmente resolver as dores de cabeça causadas pelos carros. Se toda essa atenção fosse dada à melhoria e viabilização do transporte público, como ônibus, trens e metrôs, por exemplo, seria muito mais provável que víssemos alguma solução de verdade. Mas ao que parece, governos e montadoras têm usado o discurso do carro verde como formas de impulsionar seus próprios interesses, como o ganho de capital político e a venda de mais veículos. É isso, gente, tá? É isso. É isso que nós estamos falando aqui desde o início. O vídeo está chegando ao fim, mas o ponto central é esse. Toda essa propaganda não é para salvar o meio ambiente, não é para melhorar a mobilidade urbana. É para alimentar a sanha insaciável do capitalismo. Tá? Então, assim, não tem solução nenhuma na eletrificação dos carros. Enquanto a preocupação com a melhoria da sociedade fica sempre em segundo plano, ou às vezes nem existe de verdade. E aí, o que você acha sobre esse assunto? Acha que os carros elétricos são a solução para o nosso problema? Comenta aqui abaixo o que você acha. Isso aí, comenta aqui abaixo o que você achou do vídeo. Eu gostei, achei que deu pano pra manga, foi um papo aqui interessante. E é isso, chegou até aqui o final, pô, dá uma moral aí pra nós, deixa o teu like, te inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tá? Se quiser apoiar a manutenção da nossa programação também em todos os vídeos e em todas as lives, sempre no comentário fixado vocês encontram as formas de fazer isso. Beleza, gente? Falou, valeu e até a próxima!